Se não houver cura, que no mínimo haja conforto. Este é o lema deste ano da campanha Fevereiro Roxo, que contribui para a conscientização sobre 3 doenças: lúpus, fibromialgia e Alzheimer. E dando continuidade a uma série de vídeos que começamos a abordar aqui no canal Bem Viver Psi, eu gostaria de destacar a relevância destas campanhas que têm como um dos principais objetivos alertar através da difusão de informações, como prevenir, tratar e também diagnosticar determinadas doenças. E por que não pensar sobre os aspectos relacionados à saúde mental destes pacientes? Hoje falaremos sobre a fibromialgia. Meu nome é Renata Cantamessa, eu sou psicóloga do espaço Bem Viver Psi e eu te convido. Vamos construir juntas? Mas afinal, o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma síndrome ou conjunto de sinais e sintomas que se caracterizam por dor muscular generalizada, crônica, que em geral dura mais de 3 meses, mas que não apresenta evidências de inflamação nos locais de dor. Ela é acompanhada de sintomas típicos, como dificuldade para dormir, contribuindo para um sono não reparador e para o cansaço. Pode haver também distúrbios de humor, como ansiedade e depressão. E muitos pacientes queixam-se de alterações na concentração e na memória. O que causa a fibromialgia? Não existe uma causa única conhecida para a fibromialgia, mas já temos algumas pistas. Os estudos mais recentes mostram que os pacientes com fibromialgia apresentam uma sensibilidade maior à dor que pessoas sem fibromialgia. Na verdade, seria como se o cérebro das pessoas com fibromialgia estivesse com um termostato ou um botão de volume desregulado, que ativasse todo o sistema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Desta maneira, nervos, medulas e cérebro fazem com que qualquer estímulo doloroso seja aumentado de intensidade. A fibromialgia pode aparecer depois de eventos graves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psicológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum é que o quadro comece com uma dor localizada crônica, que progride para envolver todo o corpo. O motivo pelo qual algumas pessoas desenvolvem a fibromialgia e outras não ainda é desconhecido. É muito comum que pacientes dessa síndrome demorem a descobrir a doença. Também é comum perceberem que as pessoas não acreditam nas dores relatadas. E isso acontece porque a fibromialgia não gera uma lesão nos tecidos, ou seja, não há inflamação ou degeneração. Mas graças ao avanço da medicina, atualmente não se discute mais se a dor do paciente é real ou não. Hoje, com técnicas de pesquisa que permitem ver o cérebro em funcionamento em tempo real, descobriu-se que o paciente com fibromialgia estão sentindo a dor que se refere. Mas é uma dor diferente, onde não há a lesão na periferia do corpo e mesmo assim a pessoa sente a dor. Toda dor, simbolicamente, é como se fosse um sinal de alarme de incêndio no corpo. Ele indica onde devemos ir para apagar o incêndio. Na fibromialgia é diferente, não há fogo nenhum. Esse alarme dispara sem necessidade e precisa ser novamente regulado. Esse melhor entendimento da fibromialgia indica que muitos sintomas, como a alteração do sono e do humor, que eram considerados causadores da dor, na verdade, são decorrentes da dor crônica e da ativação de um sistema de estresse crônico. Entretanto, mesmo sem serem causadores, estes problemas aumentam a dor do paciente com fibromialgia e devem também ser levados em consideração na hora do tratamento. Falaremos um pouco sobre os grupos de risco e o impacto na saúde. A fibromialgia não tem causas conhecidas, mas existem alguns fatores que podem estar associados à doença, como histórico familiar e condições emocionais externas, como situações de estresse. A fibromialgia é bastante comum. Afeta cerca de 2,5% da população mundial, sem diferenças entre nacionalidades e condições socioeconômicas, sendo as mulheres as mais acometidas que os homens, em uma proporção de 9 para 1, e aparece entre 30 e 50 anos de idade,
embora existam pacientes mais jovens ou mais velhos com fibromialgia. A prevalência de desordens psíquicas, especialmente a depressão, entre os pacientes com fibromialgia varia entre 49% a 80%. Mas como entender quais são os sintomas específicos da fibromialgia? Como nós já vimos, os principais sintomas da síndrome é a dor generalizada, com duração de no mínimo 3 meses. Segundo estudos, essa dor acontece porque a estimulação repetida dos nervos faz com que o cérebro da pessoa com fibromialgia se modifique. Essa mudança envolve um aumento anormal dos níveis de certas substâncias químicas que sinalizam a dor, os neurotransmissores. Além disso, os receptores de dor do cérebro parecem desenvolver uma espécie de memória da dor, tornando-se mais sensíveis, o que significa que podem reagir exageradamente a sinais de dor. Além disso, a fibromialgia apresenta sintomas como fadiga constante, cansaço, mesmo após dormir por longos períodos, distúrbios do sono, como a síndrome das pernas inquietas ou apneia, dificuldades cognitivas, como falta de concentração, lacunas de memória, problemas de linguagem e raciocínios prejudicados, dores de cabeça, cólicas e outros incômodos gastros, picos de ansiedade, vontade de se isolar, não sentir mais prazer em atividades agradáveis e a depressão. Mas como diagnosticar a fibromialgia? O diagnóstico precoce é bastante importante na hora de tratar e controlar a doença. A grande questão, como já vimos, é que a fibromialgia passa muitas vezes despercebida ou é confundida com outra patologia. E isso acontece porque os seus sintomas são encontrados também em muitas outras doenças. Assim, se houver suspeita da condição, procure um reumatologista o quanto antes. É muito importante redobrar a atenção aos sinais para identificar a síndrome. E eu estarei relatando mais uma vez alguns destes sinais. Primeiro, o tempo das dores. Se elas ocorrem por 3 meses seguidos ou mais, as chances de ser fibromialgia aumentam. Segundo, o local das dores. É comum que as dores apareçam com mais frequência no pescoço, nas juntas, joelhos, cotovelos, punhos, tornozelos e ombros. E terceiro, outros sintomas. Verifica se essas dores intensas estão acompanhadas de outros sintomas citados. A união deles pode ser um indicativo forte de fibromialgia. No consultório, o especialista deve realizar uma série de perguntas para entender melhor os sintomas, identificar os pontos de dores e, em alguns casos, solicitar exames complementares para descartar outras doenças ou verificar se há alguma outra condição associada à fibromialgia. A principal forma de realização desses exames é a partir da pressão com os dedos em 18 pontos específicos do corpo, como você pode ver na imagem que aparecerá no vídeo. Clayton complementa a descrição da fibromialgia indicando que é uma desordem de dor generalizada com vários pontos de máxima sensibilidade espalhados por todo o corpo. Os pontos são tradicionalmente chamados de pontos sensíveis e o critério para o seu diagnóstico é que, quando apalpados, a dor deve estar presente em pelo menos 11 das 18 regiões de pontos sensíveis especificados. Os pontos sensíveis englobam 2 tipos, pontos de sensibilidades e ponto de gatilho. Os pontos de sensibilidade são os locais onde a dor é restrita a estes locais. Já os pontos de gatilhos determinam a irradiação dolorosa para outros locais do corpo. No caso de pacientes diagnosticados com fibromialgia, para que a dor seja considerada crônica, deve apresentar-se cotidianamente por mais de 4 meses. Eu estarei deixando as referências de pesquisa no final deste vídeo. E agora é importante falarmos sobre o impacto na qualidade de vida dos pacientes portadores de fibromialgia. Antes de falarmos no impacto causado pela fibromialgia, vamos entender o que é qualidade de vida. A qualidade de vida indica as condições básicas e suplementares do ser humano. Essas condições envolvem o bem-estar físico,
mental, psicológico e emocional, os relacionamentos sociais, como família e amigos, e também a saúde, a educação e outros parâmetros que afetam a vida humana. O conceito foi criado pelo economista Galbraith em 1958. Pacientes com fibromialgia tendem a ter um impacto negativo na qualidade de vida. Sentem elevado grau de desabilidade, mesmo para tarefas cotidianas, e isso aumenta ou predispõe a sintomas de depressão e ansiedade, o que por sua vez piora a dor e fecha o ciclo de cronicidade do quadro. Esse impacto na qualidade de vida é diretamente relacionado ao custo econômico geral da doença. A fibromialgia tem se mostrado em relação a outras doenças crônicas como a condição que mais leva as pessoas a procurarem a assistência em saúde. Ainda assim, os maiores custos geradores por essa condição são indiretos. Eles envolvem perda na produtividade, diminuição no número de horas e dias trabalhados, desemprego, retirada precoce do mercado de trabalho. Os custos diretos e indiretos aumentam conforme a gravidade da doença. A fibromialgia, como já foi descrito, é uma condição de natureza ainda não totalmente conhecida, persistente, sem cura, com tratamento sintomático. As pessoas com fibromialgia parecem ter menores redes de apoio social do que pacientes com outras doenças crônicas, o que provavelmente contribui para diminuir os índices de mensuração de qualidade de vida. É extremamente importante falarmos sobre os riscos que devem ser levados a sério pelos familiares ou pelos amigos ou pessoas que estão próximas aos pacientes portadores de fibromialgia. Um número expressivo de pacientes com fibromialgia pode recorrer ao uso e abuso de álcool ou de outros fármacos na tentativa de obter um afastamento suportável da realidade, enquanto outros, infelizmente, escolhem o caminho que perpassa pelo suicídio. Os riscos desse desfecho podem ser reduzidos com a avaliação do quadro clínico e o acompanhamento multidisciplinar, além do apoio da família e amigos. Agora falaremos sobre o tratamento. Os sintomas da fibromialgia são diversos. Sendo assim, o tratamento ocorre também de maneira diversa. O objetivo principal das medidas é minimizar os sintomas e proporcionar o máximo de qualidade de vida para os pacientes. Após o diagnóstico, o passo número 1 é manter um acompanhamento constante com o reumatologista para adequar o tratamento conforme a necessidade. Em geral, são usados medicamentos para aliviar as dores. Muitos pacientes recebem a orientação para tratamento psicológico e psiquiátrico. A depressão e a ansiedade são sintomas frequentes e que precisam ser tratados paralelamente, por isso a importância do acompanhamento multidisciplinar. Os exercícios físicos e a fisioterapia são aliados importantíssimos no controle da fibromialgia. Eles fortalecem os músculos, liberam hormônios que trazem bem-estar e relaxamento, importantes para aliviar as dores físicas e emocionais. Também ajudam a liberar endorfina, quebram o ciclo dor, imobilidade, dor e ativam o sistema opioide endógeno, responsável por aumentar o limiar de tolerância à dor, gerando resposta analgésica, e ajudam a prevenir outras doenças que poderiam agravar ainda mais o quadro. Vale lembrar que as atividades devem ser orientadas por profissionais e avaliadas pelo reumatologista, a fim de atender às necessidades do paciente e não causar mais danos. Outro profissional que auxiliará no combate à fibromialgia é o nutricionista. A alimentação saudável é responsável por levar ao corpo os nutrientes e vitaminas necessários, auxiliando no controle de algumas inflamações. Outra dica importante: mantenha o diálogo sempre aberto. Converse com as pessoas próximas sobre sua condição. Aprenda a dizer não quando estiver se sentindo desconfortável. Mantenha um diário com os sintomas da doença. Participe de comunidades de apoio. Cuide-se para diminuir a situação de estresse nas relações pessoais, no trabalho e em outros círculos. A melhor forma de tratar a fibromialgia é cuidando da sua qualidade de vida. E se for preciso buscar apoio jurídico,
Para ter o seu direito garantido ao tratamento gratuito, busque, mas não desista do seu propósito de vida. Lembre-se, a sua vida tem valor, por isso, cuide-se. No próximo vídeo daremos continuidade ao nosso diálogo sobre Fevereiro Roxo e nós então falaremos sobre a doença de Alzheimer. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá!